Encantar com palavras e histórias é uma maneira sofisticada de seduzir porque envolve a mente e o coração da outra pessoa sem pressão direta. Histórias e metáforas transportam a imaginação e provocam emoções de maneira sutil e envolvente. Em vez de recorrer à lógica ou conselhos diretos, o uso de histórias permite que você passe sua mensagem sem a necessidade de argumentar ou explicar, a outra pessoa simplesmente se deixa envolver. Essa abordagem cria uma conexão emocional e uma sensação de proximidade única. Aqui está como aplicar essa técnica para seduzir de maneira indireta, cativante e profunda. 1. Escolha histórias que ressoem emocionalmente. Para que uma história seja cativante, ela precisa provocar emoções. Pode ser uma sensação de nostalgia, aventura, mistério ou até mesmo humor. Histórias com essas qualidades criam uma atmosfera que convida a outra pessoa a se conectar com você de maneira instintiva. Conte histórias pessoais que têm significado emocional. Ao compartilhar uma história pessoal, escolha aquelas que revelam algo sobre você sem ser explícito. Por exemplo, você pode contar sobre um momento em que se sentiu inspirado, desafiado ou transformado. Histórias de superação, autodescoberta ou encontros inesperados geram empatia e curiosidade. Relate experiências que falem a uma emoção universal. Todo mundo se conecta com temas como amor, aventura, crescimento, perda e esperança. Ao escolher histórias que tocam nessas emoções, você cria um ponto em comum com a outra pessoa, que irá se ver refletida nas suas experiências. Misture mistério e realidade em suas histórias. Se você mencionar algo levemente misterioso, como um evento curioso ou um lugar incomum que visitou, sem entrar em muitos detalhes, a pessoa se sentirá atraída a querer saber mais. Essa abordagem deixa uma lacuna de curiosidade, criando uma atmosfera de expectativa. 2. Use metáforas e comparações para tornar a conversa envolvente. Metáforas e comparações fazem com que o que você diz seja mais visual e fácil de entender, como se você estivesse pintando uma cena para outra pessoa. Esse tipo de linguagem cria uma imagem mental e evoca emoções, aproximando a pessoa de você de forma sutil. Transforme sentimentos em imagens visuais. Em vez de dizer "fiquei muito feliz", você pode dizer "foi como se eu estivesse flutuando em uma tarde de verão, leve e despreocupado". Essa descrição visual coloca a outra pessoa dentro da sua emoção, tornando-a parte da experiência. Compare situações emocionais com elementos da natureza. Elementos como o mar, o céu, a terra ou o fogo são metáforas clássicas para transmitir sentimentos profundos. Ao descrever o amor como algo que cresce como uma árvore enraizada, mas com ramos que se estendem ao infinito, você transforma uma emoção em uma imagem que toca o outro de maneira intuitiva e sensorial. Use metáforas que se relacionem com a vida da outra pessoa. Se você souber de algo importante para a pessoa, por exemplo, se ela ama viajar, pode usar isso para criar uma metáfora. Essa conversa com você é como embarcar em uma viagem sem destino, mas sabendo que algo incrível nos espera no caminho. Isso cria uma conexão emocional profunda. 3. Inclua suspense e surpresas nas suas narrativas. Contar histórias é uma arte, e uma das melhores formas de seduzir através delas é utilizando suspense e elementos inesperados que mantenham a atenção e o interesse da outra pessoa. Uma boa história faz com que quem ouve queira saber o que acontece em seguida. Comece com algo intrigante ou misterioso. Inicie uma história com uma frase que captura a curiosidade, como "algo incrível aconteceu uma vez quando eu menos esperava", ou "vou te contar sobre uma noite que mudou minha vida". Esse tipo de introdução cria uma expectativa que prende a atenção da outra pessoa. Deixe uma reviravolta no meio ou no fim da história. Uma história com uma reviravolta é difícil de esquecer. Por exemplo, você pode contar sobre um encontro que parecia comum, mas que teve um final inesperado. Essa narrativa não só mantém a pessoa atenta, mas também cria uma conexão emocional mais profunda. Utilize pausas e silêncios para criar suspense. Enquanto conta uma história, faça pequenas pausas, especialmente em momentos de expectativa, para que a pessoa sinta a intensidade do que vem a seguir. Esses silêncios bem colocados tornam o momento mais dramático e aumentam o impacto emocional da história. 4. Mostre suas intenções de forma indireta através das histórias. Uma das formas mais eficazes de seduzir com histórias é usando-as para comunicar sentimentos ou intenções sem dizer diretamente. Em vez de expressar abertamente o interesse, você pode compartilhar histórias que sugiram o que você sente ou o que gostaria que acontecesse. Conte uma história de um desejo realizado. Por exemplo, se você deseja ter uma conexão mais profunda, pode contar uma história sobre um momento em que se sentiu conectado com alguém de forma especial, como uma vez, em uma conversa profunda. Senti como se tivesse encontrado alguém que me entendesse sem precisar explicar nada. Esse tipo de história passa uma mensagem indireta, que a outra pessoa pode interpretar como um desejo semelhante. Use histórias que façam a outra pessoa imaginar possibilidades.
Por exemplo, você pode dizer: sempre tive um sonho de viajar pelo mundo com alguém que compartilha as mesmas curiosidades sobre a vida. Esse tipo de narrativa não só comunica uma intenção, mas também planta uma semente de imaginação, onde a outra pessoa se vê ao seu lado. Descreve emoções de forma universal, mas ambígua. Se quiser mostrar carinho sem se expor diretamente, você pode contar uma história sobre um lugar ou situação que faz você se sentir confortável, seguro e feliz. Algo como: conheço um lugar onde me sinto em paz, como se tudo estivesse no lugar certo. Esse tipo de história faz com que a outra pessoa se sinta à vontade, talvez, imagine que ela possa fazer parte desse ambiente. 5. Deixe um gancho emocional na história. Uma história encantadora é aquela que continua na mente da outra pessoa, mesmo depois da conversa. Um gancho emocional é algo que deixa uma lembrança ou que faz com que ela pense sobre você depois do encontro. Crie uma frase de efeito ou um elemento memorável. Use uma frase que a pessoa se lembre, como: a vida é cheia de mistérios que se revelam nos momentos mais improváveis, ou existem lugares que são mágicos, mas só para quem sabe olhar. Esse tipo de frase misteriosa cria uma memória que persiste e gera curiosidade. Deixe um final emocionante ou em aberto. Não resolva tudo, termine a história deixando um elemento de mistério ou uma lição. Por exemplo: ainda não sei o que aquele momento significou, mas sei que foi importante. Esse tipo de final gera uma reflexão e faz com que a outra pessoa sinta que há algo mais a explorar sobre você. Sugira que há mais para compartilhar no futuro. Se a história envolve um lugar, uma experiência ou um aprendizado que você gostaria de revisitar, termine sugerindo que vocês podem compartilhar esse momento juntos. Como: você precisa ver esse lugar um dia. Tenho certeza de que vai gostar. Isso cria um laço emocional e deixa uma pendência para o futuro. Resumo prático. Encantar com palavras e histórias é um processo de levar a outra pessoa a um mundo emocional onde ela se sente envolvida e conectada. Use histórias pessoais, metáforas e elementos de surpresa para criar uma experiência que desperte emoções profundas e genuínas. Ao compartilhar momentos e deixar pistas sobre suas intenções de forma indireta, você seduz sem a necessidade de palavras diretas. Essa técnica cria uma conexão que é emocional e duradoura, pois a outra pessoa se sente cativada pelo mistério e pelo poder evocativo das suas palavras. Curta nosso vídeo e siga nosso canal para evoluir cada vez mais. SSS Level Up, destrave sua vida.